Boa noite pessoal, vamos dar início aí mais um estudo, né? Estamos aí estudando o livro Os Mensageiros do André Luiz, agradecendo aí ao Cristo aí, né? Que nos sustenta e nos ajuda nesse trabalho, a espiritualidade amiga, né? Pedindo aí que os nossos maiores do mundo espiritual possam, né, nos ajudar, né? Hoje nós estamos entrando aí no capítulo 34 do livro Os Mensageiros de André Luiz, né? Vamos iniciar, né, o nosso estudo. Só esperar um momento mesmo, só mais 2 minutinhos, né, para os companheiros que ainda estão chegando, né, os companheiros que estão participando aí, que ainda não chegaram, né, que estão entrando aí no estudo. Né? Lembrando, né, gente, nós já estamos chegando no termo, né? Aqui nós estamos mais na metade do livro, né? O livro dos Mensageiros, ele continua, né, a história do livro Nosso Lar, né? E é um capítulo muito interessante, né, como a Betinha está dizendo aqui, porque ele vai falar para a gente sobre, né, um posto avançado do mundo espiritual no plano físico, né? E é muito interessante que esse posto avançado está muito próximo da gente, né? São os lares, né? São as famílias que se dedicam aí à prática do bem, né? Que buscam o equilíbrio doméstico, o equilíbrio espiritual, né? E a espiritualidade, ela visita, né, a nossa casa, o nosso ambiente familiar, né? E muitas vezes utiliza o nosso ambiente familiar como sendo ali um posto, né? Um posto de não só de preparo, mas de descanso, né, para os espíritos, né? Eles veem ali a presença espiritual, ver, né, os nossos lares como posto avançado do plano espiritual, né? E é muito legal a gente pensar nisso, né? Muito cativante a gente pensar nisso, né? Lembrar que a espiritualidade está utilizando o ambiente em que a gente vive muitas vezes, né, para atender, para ajudar, né, para cuidar, né? É uma coisa que é muito, muito importante a gente pensar, né? E aí nós vamos dar início, né, ao nosso estudo, né, mas fazer a nossa prece aqui inicial, pedindo a Jesus que possa nos abençoar, nos instruir, nos envolver com luz, paz e amor, que possamos aproveitar este pequeno momento de reflexão em torno das questões do Espírito Eterno, elevando o nosso pensamento e sentimento aos planos de luz. Amigos espirituais, acendam em nossos corações a esperança, a fé e, acima de tudo, ajuda-nos a trabalhar, a servir em nome do amor. Fica conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, né, meus amigos? Como falei, capítulo 34, né, do livro Os Mensageiros, né? Quem quiser acompanhar aí, né, do André Luiz, né, o título do capítulo, Oficina de Nosso Lar, ou seja, né, o posto avançado do nosso lar. Só para a gente situar a história, né, para a gente lembrar o que está acontecendo, o André Luiz e a equipe espiritual, né, estão se aproximando ali do plano físico, né, depois de um estágio ali pelas regiões superiores, e aí, né, eles chegam na cidade do Rio de Janeiro. Né? Vamos lembrar que o nosso lar é uma colônia espiritual que está nas cercanias, né, da cidade do Rio de Janeiro. E todas as cidades grandes, né, todos os grandes centros urbanos têm as suas colônias espirituais, né, mais ou menos próximas da crosta. Né? E segundo os amigos espirituais, ao redor do nosso planeta, nós vamos encontrar mais de 10.000 colônias espirituais, né, chamadas colônias de transição, né, que tem a característica, né, de estar, como vamos dizer assim, um pé no plano físico e um pé no mundo espiritual. Né? Colônias de transição no sentido que elas são feitas, elas existem para ajudar os espíritos que desencarnam, né, a se aclimatar com as regiões do mundo espiritual. Né? O objetivo das colônias, das regiões de transição é esse. Né? Então os espíritos que desencarnam e têm condições de serem ajudados, de aprender, que desejam, né, crescer espiritualmente, são levados às colônias de transição, que são muito semelhantes ao plano físico, né, em vários aspectos, né, para eles começarem com um processo de, vamos dizer assim, de aclimatação com o mundo espiritual. Né? Depois disso eles vão para as esferas mais superiores, eles voltam para o plano físico através da reencarnação. Né? Então cada caso aí é um caso.
Então vamos lá, ó. Então o André Luiz, no último capítulo, ele está fazendo... E eles chegam lá entre 18 e 19 horas, ou seja, mais ou menos, né, 6 da tarde, 7 da tarde. Né? Entre 18 e 19 horas, atingimos uma casa singela em bairro modesto. Ao longo do percurso, através de ruas movimentadas, surpreendia-me sobremaneira, por se me depararem quadros totalmente novos. Então André Luiz está nas ruas do Rio de Janeiro, né, da década de 40 ali, né, ele andando pela rua, né, no entardecer, né, identificava agora a presença de muitos desencarnados de ordem inferior, seguindo os passos de transeuntes vagos ou colados a eles em abraço singular. Então André Luiz, né, ali pelas ruas do Rio, né, vê um monte de desencarnados, muitos espíritos colados às pessoas, né? Isso, né, no movimento típico da década de 40. Imagina hoje, né, em pleno século XXI, né, com as ruas apinhadas de gente, né? Às vezes a gente está passando na rua assim, a gente vê, né, milhares assim espíritos aos montes, né? Verdadeiras legiões assim em torno das pessoas assim, né? Espíritos aboletados em cima dos ônibus, dos carros, né, dentro e fora das janelas, assim, pendurados assim, como se fosse uma massa mesmo. Né, acompanhando, né, as pessoas, assim, parece que a rua tem 5 vezes mais gente, né, quando você vê ali, né, às vezes a gente percebe com a visão espiritual, né, de vez em quando a gente enxerga uns quadros desse sentido, né. Muitos dependuravam-se em veículos, contemplavam-nos outros de sacadas distantes, isso os desencarnados, tá, ele está falando, né, alguns, em grupos, vagueavam pelas ruas, formando verdadeiras nuvens escuras que houvessem baixado repentinamente ao solo. Olha que interessante, né? Eu estava falando disso, né? Então, assim, exatamente isso. Né? As ruas estão cheias de espíritos acompanhando as pessoas. Onde tem encarnado, tem espírito. Tá? Quer dizer que todos os encarnados são acompanhados por espíritos inferiores? Claro que não, né, gente? Isso não é assim. Mas existe uma quantidade muito grande de desencarnados. Hoje a gente pode botar aí que para cada encarnado tem 3 no mundo espiritual, né? Na época do André Luiz era bem mais, porque tinha muito mais desencarnado que encarnado, né? Que hoje, né? Na época do André Luiz aí a população da Terra era bem menor de encarnado, né? Então o mundo espiritual tinha mais gente, né? Hoje nós estamos ali, né? Mais ou menos 3 para 1, tá? Para cada encarnado tem 3 desencarnados. O Chico na época dele falava que era 5, né? Dada as quantidades que são diferentes, né, da população. Assustei-me. Não havia notado tais ocorrências nas excursões anteriores ao círculo carnal. Né? Ou seja, o André Luiz, quando ele foi visitar o plano físico, né, quando ele foi visitar a família dele, aquelas coisas todas, e em outras situações que não falam nos livros, né, esse aqui é o segundo, né, ele não percebeu que tinha tanto espírito assim. Né? Aniceto, porém, explicou-me que tais ocorrências... Cadê? Eita, perdi a linha aqui. Que não for um auxílio recebido pela intensificação vibratória, porém explicou que não fora vão. Ah, tá. Deixa eu ler de novo. Assustei-me. Não havia notado tais ocorrências nas excursões anteriores do plano carnal. Aniceto, porém, explicou que não foi em vão o auxílio recebido pela intensificação do poder visual. Ou seja, a visão espiritual do André Luiz estava mais dilatada. Ele estava percebendo muito mais do mundo espiritual do que normalmente ele perceberia. Né? Estávamos em tarefa de observação ativa, com vistas ao aprendizado. Não dissimulava, entretanto, minha surpresa. As sombras sucediam-se umas outras, e posso assegurar que o número de entidades invisíveis aos homens comuns não era menor nas ruas ao de pessoas encarnadas. Em contínuo vai e vem. Né? Então ele assusta com a quantidade de espíritos encarnados que estava pelas ruas, né? Transitando de um lado para o outro. Aí ele continua aqui. Ó. Não havia ali a serenidade dos ambientes de nosso lar, nem a calma relativa do posto de socorro de Campo Paz, que era onde ele estava ali antes. Né? Receios imprevistos instalavam-se na alma. Desagradáveis choques íntimos assaltavam meu coração, sem que lhes pudesse localizar a precedência. Tive a impressão nítida de havermos mergulhado num oceano de vibrações muito diferentes. Ele está falando do mundo espiritual, onde respirávamos com certa dificuldade. Nosso instrutor esclarecia
que com o tempo seriam dilatados os nossos poderes de resistência e que as penosas sensações experimentadas obedeciam às circunstâncias de ser aquela primeira vez que descíamos ao serviço do ambiente da crosta em análise mais intensa. Ou seja, o André Luiz estava incomodado, né? Com tanta gente, com tanto desencarnado ali, que ele não tinha percebido. Né? Ele estava incomodado com aquela situação. Marcelo, na minha sala de aula eles falam muito palavrão, discussão, fico com dor de cabeça. Não sinto vontade de ir para a escola mais. Você está falando é muito parecido com o que o André Luiz está falando aqui para o Aniceto, olha só. Né? O que ele fala por aqui? Ó? Recomendamos-nos, vou falar porque o Aniceto fala para o André Luiz. Aqui, ó. Bom ânimo e, sobretudo, conservação da força mental ante qualquer quadro menos estimáveis que nos defrontarem de imprevisto. A eficiência do auxílio reclama educação persistente. Ó, serve para nós aqui, né? Muitas vezes a gente entra em ambientes que são mais difíceis, né? E o que ele fala aqui pra gente? Conservar nossa fortaleza mental, né? Tentar buscar conservar o nosso equilíbrio, né? Ante qualquer quadro menos estimáveis que nos defrontem de treinar nossa sensibilidade. Muitas vezes a gente está bem sensível, a gente está percebendo, né, as energias, as vibrações que estão no ambiente. E, né, como está acontecendo aqui com o André Luiz, a gente fica incomodado, né? A gente fica receoso mesmo do ambiente. Mas o fato de você estar no ambiente, mesmo que seja um ambiente mais difícil, é um aprendizado. Você está se fortalecendo ali. Né? Você está criando resistência às situações. Né? É igual aquela história do vírus, da bactéria. Né? A gente só cria resistência à doença, né, quando a gente tem o sistema imune da gente sendo ativado. É a ideia da vacina. Eu tomo vacina, ativo meu sistema imunológico e aí eu consigo lidar com a doença. Muitas vezes situações menores que a gente passa, né, seja na escola, no trabalho, no ambiente que a gente tiver, são vacinas. Né? Estão preparando a nossa resistência espiritual para que a gente possa, né, lidar com as adversidades do futuro. Né? Pode ter certeza que as maiores dificuldades não estão dentro da sala de aula, estão no campo de trabalho da vida. Né? Na sala de aula você vai estar adquirindo fortaleza, né, para poder lidar com essas situações. Pensa nesse sentido assim. Não fuja das suas companhias. Né? Busca equilibrar. Se tiver difícil, faz prece. Né? Busca ali a prece como uma força, como um auxílio. E vão confiar. Né? A Betinha está pedindo para falar aí. Pode falar, minha amiga. Não, eu estava pensando que, por exemplo, existem lugares que eu entrei e não consegui ficar. Aqui no Rio de Janeiro tem uma igreja na rua da Alfândega, que é a igreja Nossa Senhora dos Pretos. Era a única igreja que os negros escravos podiam ir. Eu entrei, eu adoro igreja, fui criada em Minas, já viu, né? São João del Rei, Tiradentes. Eu entrei e não consegui ficar um minuto, Marcelo. Assim, não é dizer que eram espíritos ruins, mas eram espíritos de sofrimento. Eu não consegui ficar. Pode ser isso, né? Pode. Quando eu fui em Ouro Preto, aqui pertinho aqui de mim aqui, eu passei mal quando era criança. Eu ficava vendo espírito na rua, tudo quanto é lugar, né? E não foi uma experiência muito agradável, né? Por isso que a gente fala assim, né? É fácil, não é fácil, né? Mas enfrentar algumas situações nos ensinam. Né? Claro que a gente tem que ver o que a gente dá conta, né? Não é forçar a barra, sofrer horrores, né? A gente vai se preparando. Cada dia que a gente enfrenta uma situação diferenciada, a gente vai criando defesas espirituais para resistir a essas energias, né? Então, às vezes, a escola ali, aquela vibração da escola, ela vai te dar os anticorpos espirituais necessários para você lidar com as energias mais pesadas que vão estar ao seu redor no dia a dia. Muitas vezes a espiritualidade, né, nos vai colocando a gente em contato com determinadas situações, com determinadas expressões aí das nossas, né, necessidades, das nossas construções espirituais, com o intuito realmente de ir treinando, né, as nossas capacidades aí
e fortalecendo pouco a pouco, né? Claro que as coisas são graduais, né? A nossa capacidade de entender. É o que o André Luiz está fazendo ali. Ele está se sentindo muito incomodado com o plano físico, né? Pela vibração que ele está percebendo, ou seja, não é só a visão do André Luiz que estava mais aprimorada, todos os sentidos dele. E aí aquilo estava incomodando, né? E o mentor está, né, ajudando ele a lidar com isso. Aí ele continua aqui, ó. Os conselhos de Aniceto acalmavam-nos a alma surpreendida e inquieta. E eu tudo fazia, no íntimo, para ajustar-me aos alvitres do bondoso orientador. Mesmo porque, asseverava ele, que diversos companheiros adiavam nobres realizações em virtudes das manifestações de injustificável receio. Olha que interessante, né? O que ele está dizendo aqui? Muitos companheiros, né, muitos amigos, muitos irmãos aí, né, muitos seres com grandes potencialidades espirituais, né, adiavam conquistas espirituais porque ficavam com receio, né, do esforço, do trabalho, né, de lidar mesmo com essas situações diferentes, né, com essas energias mais pesadas. Então às vezes você fala, não vou no plano físico não, que eu vou passar mal, né? Então é melhor ficar aqui, vamos ficar mais quietinho, né? Vamos ficar aqui mais a minha, né? Evitar problema, né? Então às vezes esses espíritos mesmo, né, tinham dificuldades e eles precisavam, né, trabalhar isso e eles não queriam, né? Manifestações de injustificável receio, né? O receio demais às vezes atrapalha. Aquela residência de aspecto tão humilde que alcançávamos agora proporcionava-me cariciosa impressão de reconforto. Olha que interessante, né? Ele vai aproximar aí de uma casa e agora estava lindamente iluminada por clarões espirituais, né? Então tinha energias espirituais naquele ambiente que recordavam precisamente nossa cidade tão distante. Fundamente surpreendido, reparei que nosso orientador se detivera, e notando a nossa admiração, Aniceto indicou a casa pobre e falou: temos aqui o nosso refúgio, é uma oficina que representa nosso lar. Então aquele ambiente, aquela casa ali, era uma oficina de trabalho, né, que representava a cidade, nosso lar. Profundo assombro empolgou-me o íntimo, né? Ou seja, um lugar tão simples, né? Uma residência assim tão singela, né, representava o nosso lar. Mas não tive ensejos para indagações, olha só. Precisava seguir o instrutor, que tomara a direção da casa singela e simples. Observei que numerosos companheiros espirituais assomavam à janela, saudando-nos alegremente, né? Então eles chegam lá, né? Eles veem que está cheio de companheiros espirituais naquele ambiente, naquela casa ali. Que significava tudo aquilo? Vez ou outra, visitava minha cidade, meu lar, e nunca vira tal coisa. Aniceto, compreendendo minha perplexidade, olha só que interessante, né? Então, Aniceto já percebeu o que está acontecendo ali, ó. Aniceto, compreendendo minha perplexidade, explicou: os irmãos que nos saúdam são trabalhadores espirituais que se abrigam no ambiente desta casa. Olha que interessante, né? Um cavalheiro muito simpático e acolhedor abriu-nos a porta. E este pormenor foi outra nota imprevista. Tal não sucedia quando voltava à minha casa terrena. As portas cerradas não me ofereciam obstáculo, né? Tá falando assim, né? Quando ele foi lá, né? Não tinha isso, né? Na casa dele lá não tinha essa questão de ter obstáculo, né? De a porta tá fechada, ele podia atravessar a parede e entrar, né? Logo de cara. Ali, porém, vigorava um sistema vibratório de vigilância que eu não conhecia até então. Então, essa porta, gente, é uma porta espiritual, tá, gente? Não é a porta física da casa, né? Até porque não tem como, né? A espiritualidade ali, né? Eles estão, né, desencarnados, mas é uma porta, vamos dizer assim, para os espíritos, tá? É uma porta ali para as entidades desencarnadas, certo?
Muito bem, muito bem. Exclamou Isidoro, abraçando-nos. As nossas atividades precisam de trabalhadores operosos, né? Então o companheiro que estava lá, né, recebeu eles, né, os abraçou. O nome dele era Isidoro, né, o espírito que vivia, né, que estava ali naquela casa. Era a primeira vez que eu vi uma entidade espiritual tão segura na chefia de uma casa terrestre. Penetramos o ambiente modesto, né? Então eles vão entrar ali, né, na casinha, no ambiente modesto, vamos dizer assim, né? Altamente surpreendido, desculpa gente, a minha vista não está muito boa. Altamente surpreendido, reparei o interior. A paisagem material mostrava alguns móveis singelos, olha que interessante. Velhos quadros a óleo, nas paredes alvas, bela e velha máquina de costura, movimentada por uma jovem aparentando 16 anos. Então tinha uma menina lá usando uma máquina de costura. Um rapazote de 12 anos presumíveis, atento às cadernetas do exercício escolar, e 3 crianças de 9, 7 e 5 anos. Como era antigamente, famílias grandes, famílias muito grandes, era o comum da época. E como figura central do grupo doméstico, uma senhora de 40 anos, mais ou menos, tricoteando uma blusa. Notei que, porém, que da fronte, do tórax e do olhar das mãos dessa senhora irradiavam-se uma luz incessante que não permitia sofrear minhas expressões admirativas. Ou seja, essa companheira, essa senhora, era alguém que estava ali, na posição espiritual ali de ajudar aquela família. Era a mãe, que era um espírito muito equilibrado. O André Luiz percebe que era um espírito com características superiores. Tá? Então estava lá a mãe, mais 5 filhos na casa. A mãe mais ou menos 40 anos, e 5 filhos. Temos aqui nossa irmã Isabel. Para os olhos humanos, ela é a viúva de Isidoro. Lembra o Isidoro que recebeu eles na porta? Era o marido dela desencarnado. Mas para nós, é uma servidora leal nas atividades da fé. Olha que interessante, Reparei que Dona Isabel parecia de algum modo registrar nossa presença, acusando certa surpresa no olhar. Mas Aniceto adiantou-se esclarecendo. Ou seja, a senhora, a Isabel, ela era médio vidente. Ela viu os espíritos chegando, que os espíritos é esse, como eu disse, Aniceto adiantou-se, O Aniceto vai explicar o que houve. Nossa amiga é senhora de grande evidência psíquica, mas os benfeitores que nos orientam os esforços recomendam que não se lhe permita a visão total do que se passa em torno de suas faculdades mediúnicas. O conhecimento exato da paisagem espiritual em que vive talvez lhe prejudicasse a intimidade. Isabel, portanto, pode ver mais ou menos a 20ª parte dos serviços espirituais em que colabora de modo direto. Olha que interessante, Ela vê uma parte dos serviços espirituais, Ela percebe ali uma pequena parte dos serviços espirituais com os quais ela colabora. Ela vê 20%, e olha que ela é média vidente, Então quando a gente é médio, acha que a gente está percebendo tudo, Que acha que a gente, nossa, como eu enxergo todas as questões espirituais, 20%. Na verdade nem isso, que é a 20ª parte, Então dá até menos, acho que dá 5%, Olha só. A essa altura, Isidoro nos indicou o pequena sala ao lado e falou a Aniceto em particular. Desculpe-me, não posso acompanhar no repouso necessário. Descansem, contudo, à vontade. Temos serviços urgentes na recepção de outros amigos. Então, o que ele está falando aqui? Ele fala para eles ficarem tranquilos, para eles descansarem, que eles têm ali outras atividades, outras tarefas ali a realizar. Tá? Nosso mentor agradeceu comovidamente e, acompanhando-o, alcançamos modesto salão, pobremente mobiliado, mas quase repleto de entidades envolvidas em edificação, em conversação edificante. Então, ou seja, estava cheio de espíritos bondosos, naquele ambiente. Cheio de entidades, bondosas, gentis, amigas naquele ambiente. Olha que interessante. Então o que acontece? Só para a gente se localizar, o André Luiz, eles vão visitar, eles estão na cidade do Rio,
E aí eles vão, né, quando eles chegam lá, eles vão visitar um ambiente espiritual, né, uma casa que nada mais é, né, do que uma casa, né, de encarnados, né, no qual o marido desencarnado, né, e a equipe espiritual usam aquele ambiente como um posto avançado da espiritualidade superior, né? Ou seja, os espíritos que vêm no plano físico para fazer trabalhos, para ajudar, né? Eles têm naquela casa ali um ambiente ali de auxílio, um ambiente ali que vai ajudá-los ali a lidar com as mais diversas situações, né, e necessidades ali do mundo espiritual, né? Olha que interessante essa situação, né? Uma coisa assim muito, muito, muito interessante, né? Eu acho fantástico isso, né? Confortadoras luzes brilhavam em todos os recantos. Havia ali um velho relógio, tosca mesa de grandes proporções, uma dúzia de cadeiras e alguns bancos rústicos, né? Para quem não sabe, ali era uma pequena casa espírita em início. A claridade espiritual reinante era de maravilhoso efeito. Muita gente esclarecida e generosa do plano invisível aos humanos ali se reunia. Aniceto cumprimentou os grupos que lhe eram íntimos em especial e apresentou-nos com a bondade de sempre. Sentindo-nos a admiração, esclareceu quando nos vimos mais a sós num canto do salão. Olha só, né? Então eles estão lá num canto do salão, né? Como diz o André Luiz aqui, né? E nesse canto do salão, né? O que está acontecendo? A espiritualidade ali está tendo, né, o seu posto avançado. Aí o Aniceto vai explicar. Estamos numa oficina de nosso lar. Isadoro e Isabel, né, ou seja, uma pequena casa espírita, tá? Edificaram num ato de egoísmo e fé. Tendo saído da nossa cidade para essa tarefa, vai para mais de 40 anos. Graças a Deus, ambos têm vencido, né? Olha só que interessante, né? Ambos têm vencido a prova, né? Ainda bem, né? Deus abençoe, né? Que eles continuem vencendo, né? Já deve ter passado já, aliás, né? E mantém seus compromissos corajosamente em serviços na crosta. Há 3 anos voltou ele para a nossa esfera. E contudo, graças ao altruísmo da esposa e aos vínculos do amor espiritual que conservam acima de todas as expressões físicas, continuam estreitamente unidos, como no primeiro dia do reencontro da existência material. Que legal, né? Que fantástico, né? Dada essa circunstância vulgar, as autoridades de nosso lar concederam a permissão de continuar nesta casa como esposo amigo, pai devotado, sentinela vigilante e trabalhador fiel. Eles eram espíritos tão equilibrados, né, que quando ele desencarnou, a espiritualidade deu permissão para ele continuar lá ajudando, né? Vamos lembrar que além de ser uma casa, tá, ali também era um grupo espírita, tá? O salão ali, as mesas, né, era um pequeno salão onde se faziam reuniões de estudos, né? É o início de uma casa espírita, né? Muitas casas espíritas, né, inclusive a que eu participo, lá o Francisco, começaram assim, uma família, né, um espaçozinho, uma sala que eles tiram lá da casa deles mesmos, começam a receber as pessoas ali e começa um trabalho espiritual, tá? Observando talvez nossa maior surpresa, Aniceto acrescentou: sim, amigos, o acaso não define responsabilidade nem atende à construção séria. A edificação espiritual pede esforço e dedicação, assim como os navios do mundo necessitam de âncoras firmes para atenderem eficientemente a sua tarefa no porto, também nós precisamos de irmãos corajosos e abnegados que façam papel de âncoras, olha só, né? Papel de âncoras entre as criaturas encarnadas, a fim de que por elas possam os grandes benfeitores da espiritualidade se fazerem sentir entre homens ainda animalizados, ignorantes e infelizes. Ou seja, a casa ali da família, né, era vamos dizer assim, um posto avançado do nosso lar. É um grupamento de pessoas ali que estavam reunidas, né, para poder fazer o bem, né, e que permaneceram mesmo depois do desencarne, né? Mesmo depois de desencarnado, o companheiro lá, dado o nível evolutivo dele, né? Você vê que ele ali, ele não está ali preso ali em nenhum tipo de vibração inferior, né? Nem a família, nem ele,
né? Então ele tem autorização de ficar lá, porque eles estão trabalhando no bem. Né? O trabalho no bem desenvolvido pela família, pela esposa e por ele, quando ele desencarna, esse trabalho dá a ele condição espiritual, né, de resolver, vamos dizer assim, né, toda essa situação. Né? Esse trabalho dá a ele, né, a condição espiritual de permanecer no ambiente da casa dele, no ambiente familiar, né, e continuar ali trabalhando ali como, né, um companheiro da espiritualidade maior. Né? Então essas casas existem. Né? A nossa casa pode ser um ambiente desse. Né? Precisa abrir uma casa espírita? Não. Quando a gente faz culto lá na nossa casa, nós mesmos vamos acostumando, né, a energia daquele ambiente, né, a vibração daquele ambiente que está à nossa volta. Nós mesmos vamos acostumando essa energia, essa vibração. E o que acontece? Nós vamos tornando o ambiente da nossa casa, né, um ambiente familiar aos amigos espirituais. Né? Um ambiente ali que vai promover, né, as boas energias da espiritualidade e que vai, né, ao final da situação, nos ajudar, né, a solucionar e também a participar, né, os problemas aí junto com a espiritualidade maior. Né? Olha que interessante, né? Nós podemos transformar o nosso lar num posto avançado, né, da espiritualidade maior. Né? Isso é uma coisa fantástica, né? Muito, muito interessante, né, para a gente poder refletir. Né? E muitas vezes a gente tem lá um texto na Bíblia que fala assim que muitos receberam anjos em casa sem saber, né? É isso aí. Às vezes não sabem mesmo, né? Não percebem, não enxergam, né? Não veem os anjos que ali estão, né? Não veem os anjos que porventura ali se colocam ali, né? Numa vibração ali para poder ajudar, né? Para poder favorecer, né, aquela energia, aquele grupamento. Né? E aí o que acontece? A espiritualidade maior está usando o nosso lar, tudo bem, né? Está usando a nossa casa. Né? E aí o André Luiz, enquanto ele está lá, ele vai estar participando, ele vai estar lá, né, se envolvendo naquela situação toda, vai estar lá aprendendo com aquela família, né? Muito respeito. Vocês vão perceber que né, nos casos como aquele ali que são relatados, né, a espiritualidade tem muito respeito pelo ambiente, até porque é um ambiente familiar, né, dos encarnados. Né? Mesmo a companheira lá tendo uma mediunidade, como se diria, em vulgar, né, tendo uma mediunidade acima da média, né, mesmo assim eles não permitem que ela perceba tudo, né, até mesmo para não tirar a tranquilidade do ambiente ali, né, tirar a tranquilidade do ambiente familiar, né, do local onde eles vivem ali, né, daquela região ali, vamos dizer assim, doméstica, né? Mas pode ter certeza, né? Muitas vezes a espiritualidade, né, tá aí nos visitando aí, tá aí nos ajudando aí, a gente nem tá percebendo, né? Às vezes estão convivendo de perto com a gente e a gente tá ali, ó, fodinho, esquecido, né, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa sobre essa parte? Marcelo? Pode falar. Pode falar. Cortou-se. Oi? Pode falar, Betinho. Na hora que você conseguir, pode falar, tá? Ó, entrou, saiu. Agora deu? Na hora que você quiser falar, pode falar, viu, meu amigo? Então vamos continuando aqui, fazendo aqui só um fechamento da ideia. O André Luiz chega no plano físico, né? Tá cansado, tá assustado com as energias que ele está percebendo, principalmente as energias, né, que ele nota no ambiente ali dos encarnados, né? Ele nota ali essas vibrações muito pesadas, muito difíceis, né? E aí o Aniceto, que é o coordenador daquele grupo, os leva, né, para essa casa, né, que é uma casa simples, muito pobre, né, que é uma casa espírita incipiente, né? O que isso quer dizer? É uma casa espírita ali que está no início do início ali das suas criações, né, da sua estruturação, né, quase no ambiente familiar, né, e aí ele vai conhecer... Marcelo, Oi? tá sem som no Jitsi. Ah, desculpa, gente. Voltou? Tá dando pra ouvir? Tá dando pra ouvir? Dona aí, tá dando pra ouvir? Dá um joinha aí que eu sei que tá dando pra ouvir. Voltou? Ah, tá. É porque desculpa, eu acho que eu cliquei aqui sem querer. Mas então, gente, voltando aqui, né? O que eu tô falando assim, que aquele ambiente ali vai criar todo...
Tá dando certo? Que aquele ambiente ali vai criar toda a situação, toda a história, né? Todo o ambiente para a espiritualidade poder fazer o trabalho dela. Né? Então, assim, muitas vezes nós somos beneficiados pela presença da espiritualidade e às vezes nem sequer a gente percebe, né? Porque às vezes a gente está tão ali, né, envolvido ali nas nossas coisas, ali no nosso dia a dia, né? Como tá lá os meninos dela lá estudando, né? Você vê que eles estão seguindo a vida deles ali, né? Da maneira mais simples possível, né? Da maneira mais, vamos dizer assim, tranquila possível, né? Fazendo o que eles dão conta, né? E, né, fazendo a parte deles, né, por assim dizer, né, e ao mesmo tempo a espiritualidade está ali ajudando, né, está ali trabalhando, está ali vivendo, e o marido dela está ali presente, né, a gente fica assim, nossa, eu queria que o meu pai, que eu, né, que as pessoas que eu amo estivessem na minha casa, né, é possível? É possível, mas o que a gente precisa? Equilíbrio, né? Se a gente tiver equilíbrio, a gente abre as portas para a espiritualidade, né? Se a gente tiver equilíbrio, né, a gente abre as portas para as nossas oportunidades de vida maior, né? É o momento que nós estamos vivendo é esse, né, gente? Pessoal, nós estamos, né, chegando no final, né? Se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, fala pra gente. Enquanto isso, dá uns recadinhos, né? O primeiro recadinho que nós vamos dar é o seguinte: o nosso estudo sobre o autismo, né? Segunda parte do nosso estudo sobre o autismo, esse é um estudo mais técnico, né? Vai ser no próximo sábado, tá? Às 8 da noite, sábado que vem agora, né? 8 da noite nós vamos fazer o nosso estudo, né, sobre o autismo, né, sobre as questões do autismo, né? Então quem quiser participar, né, quem quiser nos ajudar, né, eu e a Edneia vamos fazer, né, mais ela do que eu, porque ela entende mais dessa parte mais técnica, né, do que eu, né? A gente vai falar sobre as questões do autismo, né? Nós estamos fazendo aí alguns estudos sobre isso, né? Principalmente no que tange as questões espirituais do autismo, né? As questões ali de movimento espiritual mesmo, né? A questão mesmo ali né, de como é que funciona isso, de como é que são, né? O autismo, não só do ponto de vista espiritual, como do ponto de vista físico também, né? Então a gente, esse sábado, nós vamos continuar. Não acabou não, Francisco, nós estamos aproveitando, né, que o pessoal não está manifestando muito, né, para dar os recadinhos, tá, amigo? Ainda não acabou não. Se você tiver alguma questão, né, nós estamos estudando aqui o capítulo 34, né, do livro Os Mensageiros, tá? Que é o André Luiz, a oficina do nosso lar, tá certo? Mas pode perguntar, pode falar, fica à vontade, tá? Só estou aproveitando para dar um recado sobre o nosso curso, né? Nosso estudo, né? Sobre o autismo, que a gente vai fazer no sábado agora, às 8 da noite, né? A gente vai ver se vai ser só pelo Instagram ou pelo YouTube também, se a gente conseguir, né? A gente vai colocar no YouTube também, tá? E quem quiser saber sobre esse tema, né? A gente aproveitando até para falar um pouco disso, né? Hoje a gente está vendo muito caso de criança com autismo, né? Muita gente reencarnando, né? Muitas crianças, né? A ponto de até a médica conhecida nossa, que a gente já foi uma vez, falar que está tendo um surto, né? E na verdade o que está acontecendo é que isso tem a ver com a reencarnação de muitas entidades que estão vindo para o plano físico, né? Espíritos que estão chegando no plano físico e que estão passando, né, por uma série de transformações necessárias, né, para a gente poder entender melhor isso, né, que é o objetivo do estudo, né? O autismo não é só um karma espiritual, muito pelo contrário, tá? Existem aí muitos companheiros espirituais nos ensinando que muitas transformações neurológicas, até a forma da pessoa ver o mundo, ver a vida, né, são reflexo de desenvolvimento de valores espirituais, né, desenvolvimento aí de determinadas ligações mentais, né, vou utilizar esse termo assim para ficar mais fácil, né, e que a mente da gente está passando por transformações. Então existem muitas características que os autistas têm, né, que são características positivas, né? A questão de falar sempre a verdade, a questão de ter ali um senso, né, ético muito grande, né? Claro que a gente fala aí tem vários aspectos, mas isso é só a palhinha para o próximo estudo, tá? A gente vai fazer aqui um post aqui para a gente poder dividir isso aí depois, com certeza, né? Ótima ideia.
né, meus amigos? Mas é isso, né? Amanhã é o nosso estudo de perguntas e respostas, lembrar mais uma vez, né, para todos, né? Quem quiser mandar pergunta e resposta aí pra gente, né? Nós agradecemos aí de coração, nós realmente estamos precisando aí, né, de ajuda aí com os estudos, né? A gente sempre, né, tá buscando aí, né, temas que sejam de interesse, né, dentro daquela lógica que os amigos espirituais sempre pedem pra gente, né, que é o consolar e instruir, né? O tema, o estudo espírita, ele deve sempre conter essas duas bases, vamos dizer assim, né? Ele deve consolar, ele deve instruir, né? Então, o conhecimento espiritual, quando ele chega pra gente, né, a gente tem que sempre pensar nisso. Estou consolado? Estou saindo daqui mais instruído? Então está funcionando. Então o estudo está cumprindo o objetivo dele, né? O objetivo do estudo é consolar e instruir, né? Outra coisa que eu queria falar para o pessoal, né, aproveitar que nós estamos aqui, né, é sobre a questão aí dessas ameaças que estão acontecendo nas escolas e tal, né? Vamos tranquilizar o nosso coração, vamos confiar em Jesus, vamos lembrar que o mal não merece comentário, né? Muita gente fica espalhando, né, algumas coisas até por medo, né? Mas não procede. Eu posso falar para vocês, meu irmão é delegado de polícia, né? Minha esposa é professora, então eles estão dentro do ambiente escolar ali, meu irmão está sabendo aí, né? Porque isso está muito em foco, né? Então não tem nenhuma ameaça de ataque, essas coisas, isso tudo. 90% disso vamos dizer assim, criação mental de pessoas que estão ali, né, meio que surtando com isso, tá? Vamos confiar em Jesus, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos cuidar das nossas crianças, né? Cuidar dos nossos adolescentes, né? As escolas estão precisando de ajuda, né? Elas não estão precisando de violência, elas estão precisando que a gente vá lá e procure saber o que fazer, né? Quando aconteceu aquilo tudo, eu pensei em ligar para a escola dos meninos aqui e falar: o que vocês estão fazendo pela segurança, né? Aí a bola caiu, né? A bola baixou, né? E aí eu pensei: não, tem que ligar para ver o que eu posso fazer para ajudar. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.